Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre inovação, novas tecnologias, indústria. Nós vamos falar sobre a sua carreira também. Tema central, Indústria 4.0. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Gustavo Leal, que é diretor de operações do Senai Nacional. Gustavo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, o prazer é todo nosso estar aqui com você, Milton. Gustavo Leal, falei aqui na expressão Indústria 4.0, é bom a gente começar a nossa conversa tornando esse conceito ainda mais claro para quem está nos acompanhando. O que é isso? A Indústria 4.0, essa nomenclatura, surgiu na Alemanha e procura remeter aí aos diversos paradigmas tecnológicos que afetaram demais a indústria. Começando aí o que seria a indústria 1.0, a revolução industrial aí do final do século XIX, impactado pela máquina a vapor, né? A indústria 2.0 já no início do século XX, com o surgimento da eletricidade e o profundo impacto que isso teve na produção industrial. A indústria 3.0 está ligada ao surgimento da eletrônica, da microeletrônica, do início dos processos de automatização, isso aí por volta da década aí de 1970, mais ou menos. E agora nós estamos com esse novo paradigma tecnológico chamado de Indústria 4.0. É bom informar que em outros países isso tem outro nome, por exemplo. Nos Estados Unidos se chama mais manufatura avançada, né? O 4.0 está mais ligado à Alemanha. Mas é tudo a mesma coisa. E o que é que isso trata? Trata do profundo impacto das tecnologias digitais no chão da fábrica, no processo produtivo industrial. Nós temos uma visão assim, bastante simples, né, que é a seguinte: as novas plantas industriais elas vão ter um alto nível de conectividade. Máquinas que conversam com máquinas, máquinas que conversam com pessoas, plantas, né, unidades fabris que conversam com outras unidades fabris de seus fornecedores, por exemplo, ou dos seus clientes. Quer dizer, um alto nível de conectividade e um alto nível de flexibilidade. Esse tipo de indústria, de planta inteligente, ela está assentada em uma série de novas tecnologias. Por exemplo, a máquina conversa com outra máquina, então ela precisa dialogar com a internet, ela precisa mandar informações para a internet, e daí ter contato com outra máquina, por exemplo. Isso se chama internet das coisas, ou internet de serviço. O tal IoT é uma tecnologia que vai estar muito difundida nos próximos anos. Agora me deixa entender o seguinte, Gustavo, porque automação e robotização são expressões que já existem há algum tempo. Esse é um processo que já vem se desenvolvendo. O que tem agora? É uma disrupção muito grande ou é apenas um avanço em relação ao que já se tinha? Não, é uma disrupção muito grande, porque esses equipamentos, todas essas máquinas, eles vão ter embutido neles processamento computacional. É como se fosse um computador em cada máquina. Isso vai permitir que eles, por exemplo, tenham um certo nível de autonomia a partir do nível de inteligência artificial que se coloque nessa inteligência. Ele vai, como eu falei, dialogar com outras máquinas e com outras plantas. Isso tudo cria um enorme fluxo de dados da produção. Esses dados podem ser tratados a partir do conceito de Big Data. E com isso você consegue ter correlações que melhoram muito a produção e a produtividade da planta. Quer dizer, você começa a entrar em um novo mundo, em que as máquinas vão ter certo nível de autonomia, baseado na inteligência artificial, elas vão ter um alto nível de conectividade, como eu te falei, e isso tudo permite altos ganhos de produtividade, permite flexibilidade no processo produtivo, uma espécie de customização em massa, você consegue customizar determinados produtos para determinados públicos sem perder escala. Quer dizer, isso é um novo mundo e terá profundos impactos na forma dos negócios, nos modelos de negócio e de como que as empresas vão se estruturar. Isso, logicamente também afeta por demais as pessoas, né, que estão
ao redor dessas fábricas. Trabalhos, estudos desenvolvidos pelo Senai já têm mostrado esse aumento de produtividade quando se faz a implantação do conceito da indústria 4.0? Veja, aí tem vários aspectos. Eu posso te dar, primeiro, uma visão mais mundial, né? Recentemente, a gente estava vendo projeções de países nórdicos, escandinavos, Suécia, Finlândia, que eles estão tratando mais ou menos um potencial de aumento de produtividade da ordem de 38% com essas novas tecnologias. E uma perspectiva de duplicação do PIB em médio prazo. Quer dizer, aí entra numa questão, Milton, que é muito relevante. As pessoas têm muito receio de que todas essas tecnologias venham a destruir empregos, Realmente isso vai ter impacto, né, no emprego e na vida das pessoas. Mas se a gente olhar com um olhar um pouco mais genérico, né, nas tendências, o que a gente observa, por exemplo, no Reino Unido, desde da primeira Revolução Industrial até agora, cerca de quase 200 anos, a taxa de desemprego médio da população tem se mantido razoavelmente constante, numa faixa constante. Isso mostra que o trabalho humano não é substituído por essas novas tecnologias, esses novos paradigmas. Ele tem que se adaptar a isso. O que muda, e muda profundamente, é a produtividade. Essas inovações e esses choques tecnológicos permitem um aumento substancial da produtividade. Mais produtividade gera mais renda gera mais investimento gera mais emprego, mais crescimento de PIB, mais riqueza, né? Então, de novo, na Inglaterra, quando você olha o PIB per capita, após a Revolução Industrial, ele tem um crescimento exponencial. Então, nós temos que perceber isso. Essas mudanças, elas, na verdade, criam um ciclo virtuoso de crescimento para a economia. Nós estamos falando aqui da indústria 4.0 e o Renato Poli, que é nosso ouvinte, está lá nos acompanhando no Facebook, pergunta assim, com todo o avanço da automação e robotização, será que no futuro, na indústria 5.0, a indústria ainda precisará de pessoas? Pessoas sempre serão necessárias? Sempre serão necessárias. É isso que a gente estava falando um pouco aqui. O que é que muda? Qual é o impacto? Isso não é neutro. Isso tudo vai trazer necessidades muito mais dependentes de uma boa formação educacional. Então, os empregos surgirão, novos investimentos surgirão. Agora, as necessidades advindas dessas mudanças criam um perfil de pessoas para trabalhar com essas tecnologias muito diferente. Então são novos empregos anteriores, com novos conhecimentos. Com novos conhecimentos. Aí eu posso te falar um pouco, muito da experiência do Senai. O Senai tem sentado com as empresas. Nós temos uma metodologia muito interessante chamada Comitê Técnico Setorial, em que a gente envolve as empresas, a academia, e discute com todos os interessados o que está mudando, qual é o perfil das pessoas para trabalhar nos diversos setores. E a gente tem discutido com eles qual é exatamente o impacto da indústria 4.0 e dessas tecnologias na formação das pessoas. E o que a gente tem notado é mais ou menos uma convergência para 4 tipos de perfis que serão demandados assim, para esse tipo de indústria. Vamos a eles. O primeiro perfil é um perfil mais do desenvolvedor de sistemas, mais para um nível superior, é um engenheiro, voltado para o projeto dessas fábricas e dessas plantas. Mas depois a gente tem um perfil também muito interessante que é do integrador desses equipamentos. É a pessoa que vai trabalhar integrando as máquinas, fazendo toda a parametrização do sistema para que ele funcione bem. Esse é um tipo de formação que fica entre o técnico em automação e o técnico em TI. É uma mistura dessas duas carreiras que vai ser muito demandada por esse tipo de fábrica. Um outro perfil que vai ser muito necessário é do mantenedor. Quem é que vai dar manutenção a esses sistemas? Então, a gente está percebendo, assim, com a discussão com as empresas e tal, que é um pouco isso, é uma visão do que é hoje a mecatrônica, também com o TI de hardware,
a junção e o fortalecimento disso mais ou menos vai dar um perfil parecido para esse tipo de demanda. Mas o perfil que talvez seja mais impactado é o perfil do usuário. Quem que vai usar isso no chão da fábrica? Quem que vai operar esses sistemas? Qual o perfil de competências que essa pessoa precisa ter? E aí a gente tem notado que existe um certo perfil genérico que independe do setor. Se é uma indústria petroquímica, se é uma indústria de calçados, se é uma indústria de celulose. Agronegócio. Independente do setor, há um conjunto de competências que esses operadores, esses usuários precisarão desenvolver. Primeiro perfil ligado mais a aspectos técnicos. Eles têm que conhecer de programação, eles têm que conhecer de instrumentação, de sensoriamento, eles têm que conhecer de estatística, de análise de dados. São conhecimentos técnicos que precisam ser absorvidos por todo mundo que queiram trabalhar, né, com essas tecnologias. E associado a isso, um perfil que os especialistas chamam de soft skills, que está cada vez mais demandado por esse mundo, que é a capacidade de resolver problemas complexos, a capacidade de ser criativo, de ser inovador, né? É a capacidade de ser empático, de se relacionar bem para trabalhar em equipe. Quer dizer, esse conjunto de competências precisa estar presente nessas pessoas para que elas possam capturar essas oportunidades. Então, o que eu posso imaginar, a partir de todas essas informações que você já nos trouxe aqui, Gustavo Leal, é que a nossa preocupação não tem que ser com a automação ou com a robotização. A nossa preocupação tem que ser com a educação. Exatamente, Milton. A base de tudo isso é a educação. E aí, realmente, no Brasil, nós temos enormes desafios. O primeiro desafio é uma necessidade de um grande projeto de melhoria da educação básica. Você tem ideia, em alguns países hoje, programação, que é a base de tudo isso, já está na grade curricular do ensino fundamental 1, sabe? As crianças já começam desde cedo a lidar com essas coisas. Então, nós precisamos melhorar muito a qualidade da educação brasileira, porque ela é a base de tudo. E a segunda questão ligada a isso é a enorme necessidade de se ampliar a oferta de boa educação profissional no Brasil. A educação profissional tem uma capacidade enorme de interpretar rapidamente estas necessidades do mundo do trabalho e converter isso em um perfil adequado de competências que precisam ser desenvolvidos nas pessoas. Haverá necessidade de uma integração maior, por exemplo, entre a indústria e a universidade? Haverá uma conectividade cada vez maior. A base de tudo isso é conhecimento. Desculpa, eu usei aqui o verbo haverá necessidade. Não, existe a necessidade agora, isso não é para amanhã. O setor produtivo precisa se apropriar do conhecimento, transformar o conhecimento em novos produtos, novos negócios, novos processos. Então, a base da economia do século XXI é o conhecimento, né? Então, o Brasil já tem uma boa universidade, uma boa academia. Precisamos fazer com que esses conhecimentos migrem com mais rapidez para o setor produtivo. Quem gera riqueza, quem gera emprego, quem gera PIB é a empresa. Então, a empresa vai precisar cada vez mais de novos conhecimentos para que ela possa inovar, para que ela possa ter mais competitividade e, com isso, gerar mais empregos, mais renda e riqueza. Enquanto nós estamos conversando aqui, vários dos nossos ouvintes que nos assistem pelo Facebook estão discutindo entre si também esse tema, e é curioso porque o centro da discussão passa exatamente pela maior preparação ou não dos profissionais disponíveis. Alguém até usou aqui, eu acho que foi o Luciano, disse aqui, ninguém fala do humano 4.0, que talvez seja esse o caminho que nós teremos que abordar. O Davi Rocha, por sua vez, lembra assim, diante de tudo isso, é por isso que é sempre bom estar atualizado e informado. As pessoas capacitadas, informadas e atualizadas não serão afetadas. Para este profissional que já está no mercado e que talvez esteja até acostumado, eu vou usar uma expressão que eu ouvi isso antes do início da nossa conversa, que está ali gerenciando a sua rotina. Para essa pessoa, esse desafio é maior do que para o próprio jovem que vai entrar no mercado de trabalho? São dois grandes desafios. A juventude precisa ter programas educacionais que desenvolvam
esse tipo de perfil que eu falei para você, tanto técnico como comportamental e atitudinal. E quem está no mercado de trabalho vai precisar se reciclar fortemente. As pessoas precisam trabalhar mais, dada a longevidade, né, da vida. A vida no trabalho é cada vez mais longa e essas transformações mudam a necessidade do trabalho. Então, as pessoas precisam permanentemente estar se capacitando. Não existe mais no mundo de hoje aquela visão de que eu me formei, tenho um diploma e agora eu sou isto, eu sou um profissional dessa natureza. Isso não existe, isso acabou. Você precisa permanentemente se capacitar, você precisa adquirir conhecimento aonde ele estiver, seja num curso, seja na internet, seja no seu grupo de amigos. Quer dizer, a pessoa precisa ter uma postura proativa em relação a isso. No que diz respeito ao Senai, nós estamos muito preocupados com isso, estamos oferecendo uma série de cursos para pessoas que já estão no mercado de trabalho, que tratam exatamente disso, de Big Data, de Internet das Coisas, uma forma de começar a levar de forma mais estruturada esse tipo de conhecimento para as pessoas. E, ao mesmo tempo, estamos adequando todos os nossos currículos nas 38 áreas industriais que o Senai atua, para que eles reflitam, né, o impacto dessas novas tecnologias para o futuro. Gustavo, você tem 6 anos como diretor de operações do Senai Nacional, cerca de 20 anos de Senai. Você teve que se adaptar a essas mudanças todas? Certamente, nós temos que estudar sempre, nós estamos permanentemente descobrindo novidades. O maior erro que pode existir para a pessoa é ela se acomodar em um espaço de gerenciamento de rotina, de gerenciamento de tarefas. Esse tipo de situação não vai existir no mundo contemporâneo, que a gente está enxergando aí. Vai precisar de pessoas que tenham muito mais proação, muito mais vontade de fazer, que busque aprender e resolver problemas. É isso que a empresa quer, é isso que o mercado está demandando. Então, você precisa desenvolver muito esse tipo de atitude. Bom, nós falamos aqui dos profissionais que precisam se adaptar a esse novo momento. Qual é o nível de adaptação da indústria brasileira para este novo conceito? Veja, a CNI está muito preocupada com todas essas questões. Recentemente, ela está desenvolvendo 2 projetos interessantes. O primeiro é exatamente conhecer o que é que pensa a indústria brasileira disso. Então, tem uma sondagem especial que é uma pesquisa que é sempre feita, e a última foi sobre exatamente a indústria 4.0. Procurou listar aí as 10 principais tecnologias que afetam a indústria 4.0 e se perguntou às empresas, olha, você conhece essas tecnologias? Você as utiliza? Então, 58% das empresas conhecem algumas daquelas tecnologias. E menos da metade, cerca de 48%, usa pelo menos uma delas. Então, nós estamos ainda muito distantes dessa realidade. Porém, o que a gente percebe é que esta realidade ela vai se impor rapidamente. É o que estávamos conversando antes, né? Na nossa vida pessoal, há 6, 7 anos atrás, ninguém tinha smartphone. Hoje, a gente não consegue viver sem ele. Ele dominou, né, o nosso dia a dia. A gente é dependente disso. Essas tecnologias vão migrar para chão de fábrica também com rapidez, porque elas estão se tornando mais baratas. E essa onda vai pegar todo mundo. E uma onda que não vai atingir apenas as grandes indústrias. Não, todas elas. E o outro projeto interessante da CNI, que eu queria destacar aqui, é uma parceria com a UFRJ e a Unicamp para fazer uma espécie de projeto da indústria 2027. Como é que vai estar a indústria brasileira em 2027? Qual o impacto dessas tecnologias? Isso tudo para que a gente possa ter um material bastante robusto, que permita planejamento, que permita mensurar os impactos, corrigir caminhos, que sirva de subsídio para políticas públicas. Esse é um trabalho também muito, muito importante, muito impactante, que está sendo desenvolvido. Vocês têm desenvolvido alguns projetos pilotos nesse sentido. É possível trazer para nós aqui um pouco dessa experiência? Sim. A média da indústria brasileira são indústrias médias ou pequenas, né? E elas têm enormes dificuldades
de sobrevivência, de competitividade, né, por vários motivos. O que nós estamos fazendo no Senai é trazendo algumas dessas tecnologias da indústria 4.0 e colocando isso à disposição dessas empresas com o foco de aumento de produtividade. É um foco um pouco mais restrito. Mas o que é que a gente faz? A gente pega uma linha de montagem de uma empresa. Estamos fazendo isso em escala piloto ainda. Nós fizemos isso com 2 empresas na área de alimentos, que tem cerca de 50, 70 funcionários. Nós colocamos sensores naquela planta, identificamos onde está o gargalo, colocamos mais sensores onde está o gargalo. Essas informações sobem para a nuvem e da nuvem elas são tratadas e transformadas em informação que vem para um smartphone do gestor da planta ou do dono da empresa. Com isso, ele passa a ter em tempo real informação que ele não dispunha antes e ele consegue otimizar o seu processo com ganhos significativos de produtividade. Isto são tecnologias da indústria 4.0 que podem e devem ser apropriadas e serão apropriadas cada vez com mais rapidez por indústrias de pequeno porte, de médio porte, com impacto significativo na produtividade. A gente está chamando esse programa de indústria mais avançada e brevemente a gente pretende ganhar escala e ter isso no país inteiro. Isto é sequência de um primeiro programa que fizemos chamado Indústria Mais Produtiva, desenvolvida pela CNI e operada pelo Senai, que virou hoje política pública, o Brasil Mais Produtivo. Nós estamos hoje encerrando a fase de 3.000 empresas que sofreram esse tipo de intervenção, com um aumento médio de produtividade da ordem de 52%. E essa primeira etapa foi com base de implantação do Lean Manufacturing. A segunda etapa seria exatamente essa que eu falei, da indústria mais avançada, usando tecnologias da indústria 4.0 com foco em aumento da produtividade. Quero aproveitar aqui o comentário do Luciano Vermas, que está nos acompanhando também pelo Facebook. Ele traz a seguinte informação: o Brasil está muito atrás. Pesquisas mostram que o parque de máquinas é até 10 vezes mais antigo que a Alemanha, Estados Unidos. O número de robôs comparado com a China, Alemanha e Estados Unidos também é muito distante. E ele diz que tem a ver com a cultura, carga tributária, investimentos, etc. Esse é um diagnóstico que a CNI tem em relação a essa questão? A CNI tem uma postura muito... Eu falei CNI, eu gostaria de ter falado Senai. Não, mas a CNI tem uma postura muito ativa em relação a isso. Tem um mapa estratégico da indústria em que se pontua com clareza quais são os pontos que precisam ser tratados no âmbito do marco regulatório para que nós tenhamos mais competitividade, né? Ele tem razão, nós temos aí dificuldades enormes, mas a gente sente também que o país está avançando. E é importante que tenhamos programas bem focados e políticas públicas que reflitam essas necessidades. O Carlos Soares, por sua vez, pergunta aqui o seguinte, porque você se referiu a 10 tecnologias que fazem parte deste conceito e que nem todas ou poucas acabam sendo implantadas nas empresas brasileiras, na indústria brasileira nesse momento. Eu gostaria que você citasse alguns exemplos dessas tecnologias. Algumas eu já citei, mas internet das coisas, digitalização por sensoriamento, automação por sensoriamento, uso de RFID, sensores, inteligência artificial, CAD/CAM, você tem a própria manufatura mais moderna, processo de manufatura mais moderno, como manufatura aditiva, que é conhecida também como impressão 3D, em que você vai fazendo por camadas. Enfim, são um conjunto de competências, quase todas elas impactadas pela vida digital, pelo mundo digital, né? É isso que trata, é a junção de todas essas tecnologias, Big Data, né? É a junção de todas essas tecnologias que geram esse impacto disruptivo. E são tecnologias hoje mais acessíveis a pequenos e médios? Elas estão se tornando cada vez mais acessíveis porque elas vão ganhando escala e vão se tornando baratas. Olha, a rapidez com que o conhecimento se transforma em tecnologia e vai para o chão da fábrica, hoje é muito grande, né? No passado, isso levava muito tempo. Hoje, não. Você tem, como eu dei o exemplo desse piloto que o Senai está fazendo,
São investimentos muito baixos, da ordem de 20, 30 mil reais. Você consegue botar sensores no gargalo de uma linha produtiva, fazer isso ir para a nuvem e voltar para um smartphone que o dono já tem. Quer dizer, isso está barato e você termina criando condições aí para difundir isso com rapidez. O que precisa é mudança cultural, é perceber o impacto dessas tecnologias no aumento da produtividade, como isso de fato é importante. Já o Mauro gostaria de saber quais setores da indústria brasileira estão mais avançados. Olha, a gente percebe em alguns setores que isso está mais avançado. Produção de máquinas, a parte de fármacos, a parte de equipamentos eletrônicos, óptica eletrônicos. Pela própria natureza do setor, isso tá mais avançado. A parte da aviação, montadoras também. A gente sempre ouve falar muito bem do agronegócio brasileiro, até pelos resultados que ele alcança. O agronegócio tem sido aberto, o campo está muito aberto a essas novas tecnologias todas? Eu acho que sim, o agronegócio brasileiro é muito competitivo, a gente tem vantagens comparativas enormes e precisa se somar a isso todo o potencial de aumento de produtividade que isso pode trazer. Eu não sei se você viu, Milton, saiu num jornal de grande circulação uma matéria muito interessante, falando da vaca conectada, a vaca inteligente. Quer dizer, são sensores, de novo, sensores na pata da vaca que mede a quantidade de passos que ela dá. E quando ela está no cio, ela anda mais rápido. Com isso você consegue gerenciar o cio. Você tem sensores no rabo da vaca que permite também outro tipo de inferência. Sensor no estômago da vaca. Enfim, você bota sensor em tudo, gera dado, esse dado é tratado e gera informação que, bem utilizado, aumenta a produtividade. A vaca não vai ficar ociosa, ela vai parir mais, enfim, vai dar mais leite, vai dar mais carne. Isto é o ciclo virtuoso que a inovação traz, né? A gente não pode ter medo de que vai acabar emprego. Não, a percepção é outra. A inovação aumenta a produtividade, que aumenta a renda, que aumenta os negócios, que aumenta os investimentos e que gera mais emprego. Agora, os empregos mudam e vão mudar profundamente, e vão estar muito mais assentados em competências que exijam uma educação mais elaborada, mais trabalhada. Daí a importância do país se dedicar a projetos educacionais. Você é engenheiro por formação. Engenheiro químico. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o seu xará Gustavo pergunta aqui o seguinte: se eu tiver que pensar numa faculdade agora, qual faculdade que eu faço para estar preparado para esse novo momento? Bom, se você pensar em nível superior, um bom curso de engenharia certamente vai te preparar para isso. A engenharia trata dos conhecimentos básicos dessa área. E você vai ter outra área nova também, que o pessoal está chamando de cientistas de dados, que são pessoas que tratam os big data e que vão conseguir extrair aí. Então tem muita coisa nova acontecendo, mas a engenharia é uma boa base para você. O que me parece é que esse conhecimento não está concentrado em apenas uma formação. Uma formação. Agora, aproveitando essa pergunta também, se você for um jovem que está saindo do ensino médio, está pensando na sua vida profissional, pense muito na possibilidade de uma boa educação profissional. Um bom curso técnico que vai trabalhar bem essas competências, que vai te aproximar com muito mais rapidez do mundo do trabalho e que, a partir daí, você pode fazer a tua faculdade. Não é excludente, né? Mas você tem um caminho interessante também pelo viés da educação profissional. Gustavo Leal, quero agradecer a sua gentileza de trazer aí parte desse conhecimento que vocês vêm acumulando lá no Senai, nos projetos que vêm se desenvolvendo e nos cursos também que vêm oferecendo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado a você, Milton. Foi um prazer. Gustavo Leal, que é diretor de operações do Senai Nacional e esteve conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Como ficou muito claro também nesse nosso bate-papo de hoje do Mundo Corporativo, o conhecimento tem que circular, o conhecimento tem que chegar a todas as pessoas. Por isso eu reforço aqui no final desse programa o convite que eu sempre faço. Leve o seu conhecimento para o nosso grupo de discussões do Mundo Corporativo lá no LinkedIn. É um espaço aberto para você participar, debater com outras pessoas e ajudar as pessoas a se desenvolver e também a se desenvolver profissionalmente. Combinado? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.